Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Nós vamos estar lendo do versículo 33 ao 48. Lucas, capítulo 23, do versículo 33 até o 48. Esse texto fala sobre a crucificação de Jesus. Diz assim a palavra: E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E escureceu-se o sol, e rasgou-se o véu no templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Vamos orar? Senhor, nós queremos nessa hora, Pai, nos colocar diante de Ti para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, porque nós temos fome e sede da Tua palavra. Se o Senhor não falar conosco, ó Deus, perderemos o rumo, ó Deus, nos enfraquecemos e perdemos a nossa vida, porque o Senhor é a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, queima todo o espírito maligno, Senhor, que tenta, ó Deus, atuar na região espiritual, para, ó Deus, desviar a Tua igreja da santa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nesse dia especial de Santa Ceia, venha falar conosco, Senhor. Traga, Senhor, a revelação da Tua palavra para o nosso entendimento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Esse texto relata a crucificação, momento que Jesus estava ali no madeiro e dois malfeitores ao seu lado, né? Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus, ele foi o cordeiro sem mancha, né? Jesus é um cordeiro sem mancha, sem defeito. Jesus nunca pecou. Mesmo tendo a liberdade, ele não pecou, né? Jesus não era um robô. Jesus não era ali naquele momento, em nenhum momento que ele estava na carne, porque ele deixou a sua glória e se fez humano. Ele era totalmente humano, ao mesmo tempo ele era totalmente Deus. Mas como ser humano, ele tinha a oportunidade de pecar, mas ele nunca pecou contra Deus, nunca cometeu pecado. Ele é o cordeiro sem mancha, né? O sangue de Jesus é totalmente puro, não existe
impureza em Jesus. As pessoas do mundo tentam inventar histórias aí para tentar manchar o nome de Jesus, mas não tem como manchar o nome de Jesus, porque Ele é perfeito, Ele foi perfeito, mas mesmo sendo perfeito, os judeus o reconheceram como um malfeitor também. Os homens não o receberam e o classificaram como um igual aos ladrões, os salteadores, um que estava tumultuando a nação judaica, e o condenaram a uma morte terrível, a morte de cruz, né? Necessário é que Jesus morresse sim, mas não pela mão dos judeus, não pela mão do seu próprio povo. Jesus ia morrer pelos nossos pecados, mas não seria necessariamente os judeus e principalmente os principais sacerdotes, né, os mestres da lei, que tomariam a decisão para crucificá-lo. Mas eles, com medo de perder o poder, com medo de perder o cajado, com medo de perder a posição social, eles gritaram: crucificam, crucificam, e o qualificaram como um ladrão, como um salteador qualquer, como alguém que estava trazendo males. Mas Jesus estava ali em obediência a Deus e ao projeto de Deus para mim e para você. Ele se sujeitou à vontade de Deus, porque no momento em que ele estava orando no jardim do Getsemane, Jesus estava orando e ele sentiu tanta agonia, tanta dor, tanto sofrimento ali pelo nosso pecado, que ele começou a transpirar, suar gotas de sangue, né? E ele orou ao Pai e disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E foi o propósito de Deus que Jesus fosse crucificado, mas não através do seu povo, do povo judeu, da descendência de Abraão. E o povo judeu, conhecedor do Velho Testamento, das leis mosaicas, né? Eles conheciam o Torá de cor, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mesmo assim, eles não reconheceram aquele que era a promessa desde Gênesis, o Messias prometido, o Salvador. Eles estavam cegos espiritualmente, estavam na letra, e por isso tomaram uma decisão totalmente errada. Acredito que aqueles judeus que condenaram Jesus provavelmente foram para o inferno se não se converteram, se não se arrependeram, estão condenados. E o tormento deles deve ser terrível, de ver que Jesus estava na frente deles e eles não o reconheceram, né? Estava ali presente e não o perceberam. Tomaram atitudes terríveis em relação a um homem que veio para salvar, né? A condenação, a culpa constante no inferno, para essas pessoas vão ser muito mais terríveis, né? Bom, Jesus estava sendo crucificado aqui ao lado de 2 salteadores, e o que eu quero destacar nessa noite são as atitudes dessas 2 pessoas, desses 2 malfeitores que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus, né? Tinha 3 cruzes, 3 madeiros, Jesus no centro, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Esses 2 homens representam 2 tipos de pessoas na terra, né? 2 tipos de comportamento que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, né? Um deles estava à direita, o outro à esquerda. Aqui não fala qual estava à direita e qual estava do lado esquerdo, né? Mas vamos colocar aquele que blasfemou do lado esquerdo e aquele que reconheceu Jesus do lado direito, né? Eu quero dizer para você que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós escolhemos, porque as nossas escolhas definem o nosso futuro. O que nós escolhemos hoje define o amanhã. O amanhã é fruto do que nós escolhemos hoje, né? Se você quer comprar um carro zero, daí você tem lá 50 mil reais no bolso, vou comprar um carro zero. Aí você escolhe um carro para você comprar, né? E de repente você compra um carro que não é bom de mercado. Você compra ele daqui a um mês, você quer vender, você perde 30%, né? Você fez uma má escolha. Mas se você comprar um carro bom, quando você for vender, você vai ter um bom resultado. As nossas escolhas definem o que nós vamos escolher amanhã.
Eu vi uma frase essa semana que diz assim: quem sabe o que planta, não tem medo do que colhe. Né? Se você sabe o que você está plantando, as escolhas que você fez, você não tem medo do que você vai colher. Agora, quem planta vento, vai colher tempestade. Tem pessoas que não têm paz na vida, porque têm plantado contenda em todos os lugares que passam, têm plantado uma semente ruim, e a lei da semeadura é fatal, e logo elas vão começar a colher, e aí a pessoa fica com medo da colheita. Né? A escolha que nós fazemos define o nosso futuro, e aqui o Senhor, permitindo que registrasse esse momento e falando desses dois malfeitores, nos mostra, né, o destino de duas pessoas. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno, mas os dois estavam no mesmo patamar, os dois tinham a mesma condição ali diante do Senhor, os dois tiveram as mesmas oportunidades. Nós também somos assim, nós temos as mesmas oportunidades, mas às vezes nosso coração não está muito bom e nós escolhemos as coisas erradas. Né? O Senhor quer nos alertar nessa noite que Ele nos criou um livre-arbítrio, e você tem a oportunidade de escolher. Tudo na sua vida você pode escolher, até as coisas espirituais. Deus nos dá liberdade para escolher, mas saiba como você vai escolher. Saiba, porque o Senhor tem o melhor para nós. Hoje eu estava conversando com uma pessoa lá na chácara, onde estava sendo realizado o batismo da Igreja Batista do Caminho, e estava conversando com ele, e ele falou: por que Deus deixou o livre-arbítrio, né? Será que não foi o livre-arbítrio só para Adão? Só Adão que tinha o livre-arbítrio e perdeu por causa do pecado? Hoje nós não temos mais livre-arbítrio? Eu falei: não, Deus continua concedendo o livre-arbítrio até o dia de hoje. Deus quer nos abençoar. A Bíblia diz que o Senhor quer salvar todos. Mas por que Ele não vai salvar? Porque Ele vai agir de acordo com a nossa escolha. Conta-se a história de um homem sábio que tinha um discípulo, e esse discípulo estava meio revoltado, e ele não estava muito conformado com a sabedoria desse homem, do seu mestre. E ele estava andando ali e viu um passarinho que caiu do ninho, um filhote de passarinho, caiu do ninho, e ele falou: eu vou pegar o meu mestre agora, vamos ver se ele é sábio mesmo. Estava tentando armar para o seu mestre, e ele pegou o passarinho e escondeu, e chegou para o mestre e disse assim: o que eu tenho na mão? Né? Algumas penas voaram, e ele falou: você tem um passarinho na mão. Aí o discípulo perguntou: ele está vivo ou ele está morto? Aí o mestre respondeu: depende de você. Se eu falar que está vivo, você aperta e mata. Se eu falar que está morto, você mostra o passarinho vivo, né? E aí ele mostrou a sabedoria que ele tinha. O Senhor nos dá livre-arbítrio para escolhermos aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Duas pessoas no mesmo patamar, duas pessoas na mesma chance de salvação. Uma amaldiçoou, a outra reconheceu Jesus, né? Não sabemos, irmãos, quem estava ali, à direita ou à esquerda, mas não importa, né? Deus, aqui não está registrado o nome dessas pessoas, mas nós sabemos que um foi para o céu e o outro foi para o inferno. O outro, por blasfemar, foi condenado, porque ali ele estava mesmo sofrendo a mesma pena que Jesus estava sofrendo, e cheio de malefícios na sua vida. Ele não reconhecia o seu pecado. Ele achava que Jesus deveria fazer alguma coisa para salvar a si mesmo e salvar ele, né? Na verdade, ele estava querendo era se salvar. E por isso que ele falou aqui: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, né? Quantas pessoas falam isso para Deus: Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, resolve a situação do mundo e a minha, né? Na verdade, ele não quer reconhecer que Deus é soberano, ele não quer se humilhar, ele quer salvar a sua pele. Mas saiba de uma coisa, irmão: não tem como fugir do mal se não estiver submisso à autoridade de Deus.
não tem como escapar da morte, não tem como escapar do inferno, se nós não estivermos submissos à autoridade de Deus. Jesus é o Salvador e muitas pessoas o aceitam como Salvador, mas poucas pessoas aceitam Jesus como Senhor das suas vidas. Ele é Salvador, Ele é o Senhor e Ele está aqui presente, querendo ajudar você, querendo ajudar mim, querendo ajudar nós, para nós podermos ampliar a nossa visão espiritual, para nós podermos compreender melhor a palavra do Senhor e pararmos de tomar decisões erradas em nossas vidas. Aleluia. Dois lados da moeda, dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de pessoas que há no mundo: aqueles que reconhecem Jesus e aqueles que amaldiçoam. Essa própria pessoa que eu conversei hoje, ele disse assim: por que Deus não resolve a situação do mundo? Seria mais fácil ele obrigar todo mundo a ser salvo e ponto final, parava essa questão, né? Foi aí que eu expliquei para ele a questão do livre-arbítrio. Jesus, Ele está aqui presente nessa noite. Ele está aqui olhando para o nosso coração, porque Ele não vê a aparência do homem, Ele vê o coração. E Ele está vendo a atitude do nosso coração. Ele está vendo o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando. Ele conhece o que nós desejamos lá no íntimo do nosso ser. Em Mateus 25, 34, ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No versículo 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A esquerda do Senhor vai ser para a condenação, a direita para a salvação. E eu garanto que você não vai querer ouvir o segundo Deus que nós ouvimos aqui. Todos nós queremos ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? O que Deus quer falar conosco? Que dependendo da nossa escolha, nós vamos escolher bênção ou escolher maldição. Nós vamos escolher salvação ou perdição. E olhando nós para esses dois homens sendo crucificados, vemos que um amaldiçoou a Deus e morreu. Mas vemos a atitude desse que reconheceu Jesus, esse da direita, e nós vamos ver algumas coisas que nós podemos extrair da sua atitude. O que nós conseguimos ver nas declarações desse homem que foi salvo, que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em primeiro lugar, ele reconheceu quem era Jesus, O outro já tinha ouvido, com certeza, já tinha ouvido o que Jesus fez, já tinha chegado ao seu conhecimento, Naquela época não tinha jornais igual hoje, mas a notícia corria também, porque a notícia corre de boca em boca, Quando uma pessoa fala uma coisa aqui, outra fala, de repente está lá em São Paulo, E a notícia corre também, sem jornais, sem internet. E naquela época também a notícia corria. E esse homem que estava à esquerda, provavelmente ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, tudo que Jesus estava fazendo, mas ele não reconheceu. Agora esse que estava à direita reconheceu quem era Jesus. Ele disse assim: quando entrares no teu reino. Essa declaração mostra que ele via Jesus não só como um profetinha, não só como um líder religioso. Ele estava vendo Jesus como um rei. Por isso ele disse: quando entrares no teu reino. Isaías fala que o reino de Jesus será um reino eterno. E esse homem alcançou esse entendimento em ver em Jesus um rei, o Senhor. E ele faz essa declaração. Podemos reconhecer que ele reconheceu quem Jesus era. Em Lucas 24:16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. No versículo 31, assim abriram-se-lhe os olhos, abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu.
Aqui fala dos 2 discípulos de Emaús. Eles caminharam o caminho inteiro de Jerusalém a Emaús, andando e conversando com Jesus, e não o reconheceram, né? De repente, no final, eles conseguiram identificar quem era Jesus. Você está andando com Jesus, não está? Você crê em Jesus. Você está reconhecendo Ele aí do seu lado? Você está reconhecendo a presença dEle aí do seu lado? Você está reconhecendo quem é aquele que anda com você? Você tem o conhecimento, você tem a consciência de quem é que anda com você? Quem é Jesus para você? Jesus chegou para os discípulos e perguntou: o que estão dizendo aí os homens acerca do Filho do Homem? Aí eles começaram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou, né? E vocês? Jesus perguntou: que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: bem-aventurados és, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, né? Mas foi o Pai que te revelou essa verdade. Quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você tem consciência de quem é o seu Senhor, o seu Salvador? As pessoas não têm consciência de quem é Jesus. Pensa que Jesus ainda está ali pendurado em madeira. Pensa que Jesus ainda está sepultado no mesmo sepulcro lá em Jerusalém. Não reconhece Jesus como aquele que ressuscitou, que venceu a morte, que tomou a chave da morte da mão de Satanás, que ressuscitou e está à destra de Deus. Aleluia. É o seu Jesus. A palavra, o nome Jesus tem poder. A Bíblia diz que Deus deu nome a Jesus, que é tão forte, que o céu e a terra se dobram a Ele. Quando o diabo ouve o nome de Jesus, ele se estremece. Por isso que Jesus falou assim: meu nome expulsarão os demônios. Quem vai no seu próprio nome, acontece igual aconteceu com aqueles 7 filhos de Esteva, né? Eles chegaram para o demônio e falou: em nome do Deus que Paulo prega, sai dele. O demônio virou para eles e falou assim: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês, quem são? Irmãos, uma pessoa endemoniada bateu em 7, arrancaram a roupa dele, saíram nus e correndo. Um endemoniado, só um, né? Porque eles estavam pregando no Deus de Paulo, mas eles não eram cristãos, eles não tinham se convertido, eles não estavam pregando algo que eles estavam vivendo, né? Jesus tem poder, mas nós precisamos estar debaixo da graça dele, senão a gente tem que sair correndo, né? Senão a gente é que vai correr por 7 caminhos. Quando a gente está debaixo da graça de Deus, está nos caminhos do Senhor, o espírito maligno vem, ele vem por um caminho e tem que fugir por 7. Mas quando a gente não está debaixo da graça do Senhor, tem muita gente correndo, né, por 7 caminhos. Esse homem reconheceu que Jesus era o rei, e ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Enquanto o malfeitor reconhecia quem era Jesus, o outro blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, lançando dúvida. É a boca de Satanás. Ele estava em harmonia com o reino das trevas, o que estava à esquerda. Ele disse: se tu és o Cristo, né? Foi igual o dia da tentação. O diabo chegou para Jesus e falou: se tu és realmente o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és, se essa é a palavra predileta do diabo, lançar dúvida. E o diabo estava tentando lançar dúvida no coração de Jesus, mas graças a Deus ele foi fiel até a morte. Ele venceu o mal, ele não caiu nas artimanhas do inimigo. Às vezes nós caímos, né? Às vezes a gente cai. Às vezes o diabo chega e fala: se você é realmente filho de Deus, se você lança dúvida. Não estaria acontecendo isso na sua vida. Se Deus fosse com você, você não estava passando por essa prova. E Ele tenta lançar dúvida, porque a dúvida, irmão, é a pior desgraça espiritual que existe. A pior desgraça espiritual que existe é a dúvida. A dúvida faz a pessoa ser lançada no inferno. Não duvide do Senhor.
Senhor. Não duvide da sua palavra. Acredite de todo o seu coração. E você vai andar sobre as águas, né? Você vai andar sobre as águas. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho, né? 1 João 4, 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, né? Quem nega que Jesus é o Cristo é o anticristo. Quem não reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, como Rei dos Reis, ele está negando a sua divindade. Então esse é o anticristo. Esse homem também reconheceu o seu pecado. Esse homem que estava à direita, ele disse para aquele que estava blasfemando, ele disse assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, falando de Jesus, nem mal fez. O que ele fez aqui? Ele não condenou, ele reconheceu o seu pecado. Está entendendo por que ele foi salvo? Reconheceu Jesus, que era o Salvador, o Deus eterno, o Emmanuel, o Deus conosco. E ele reconhece aqui o seu pecado. Ele fala para o seu amigo assim: você está na mesma condenação e não reconhece o seu pecado. Este aqui nenhum mal fez, mas nós fizemos e merecemos essa condenação, né? Ele reconheceu o seu pecado. A Bíblia diz que quem reconhece os seus pecados e confessa, Deus perdoa. Aleluia. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não escapa um. Eu trabalhei com uma pessoa que parecia um muro de mármore. Você ia falar uma palavra assim, parecia que estava batendo numa pedra de mármore. Não entrava nada, né? Não penetrava nada no coração dele. Frio, gelado, e não reconhecia que estava errado. Uma pessoa dessa é impenetrável. Há pessoas que é como aquele CD blindado, que não grava mais nada. Ninguém consegue gravar nada nele, nem desgravar o que está gravado. Tem pessoas que é assim, irmão, não entra mais nada novo na cabeça dele. E aquilo que está registrado, ninguém consegue tirar, né? É uma coisa encracalada ali que não consegue. Certa vez eu comprei uns DVD regravável e eu gravei uns arquivos lá que eu não conseguia nem apagar e nem gravar outro por cima. Perdi o CD, né? Quem não deixar Deus regravar na sua mente a nova criatura, vai perder o CD, vai perder a vida. A nossa mente tem que estar continuamente sendo regravada por Deus. As informações sendo renovada. Tira o velho para colocar o novo, né? Deus quer fazer isso em nossas vidas, mas o caminho é quando a gente reconhece e se abre para Deus. Senhor, eu não sei tudo não. Eu sou pecador, eu reconheço os meus erros e eu quero te pedir que o Senhor venha mudar a minha vida. Deus começa a agir. Todos são pecadores. 1 João 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse homem ali diante de Jesus, e Jesus estava atento ao que ele falava. Jesus estava levando sobre si todo o nosso pecado e prestando atenção no que aquele homem estava falando, né? Que amor extraordinário. Se fosse nós, irmãos, a gente ia falar assim: cala a boca, eu estou sofrendo demais, não quero ouvir nada, entendeu? Fica quieto. Sabe quando você levanta de manhã? Você levanta de manhã assim, faz que chupou um limão. Limão é bom de manhã, irmãos, mas é só no humor, não é não. Sabe quando você levanta assim, você não quer conversar com ninguém? Eu preciso de meia hora para depois começar a conversar.
Mas Jesus ali, ele estava levando sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa dor. E ele estava ouvindo o que aquele homem estava falando. E quando esse ladrão, quando esse malfeitor disse essas palavras, nós merecemos, o que nós estamos pagando aqui. Jesus entendeu como a confissão de pecados. Jesus entendeu aqui que ele estava reconhecendo os seus pecados. O maior milagre que tem, irmãos, é quando a gente reconhece os nossos pecados diante de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, é verdade. Quando a gente reconhece a falha, tudo se faz novo. Deus é um Deus misericordioso, que Ele nos dá a segunda chance, Ele dá a terceira chance, Ele não desiste de nós. Quantas chances nós precisarmos, Deus dá. A Bíblia diz assim, que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. A Bíblia diz que se o justo cair 7 vezes o Senhor o levanta. Deus levanta o homem caído, não importa quantas vezes cair. Eu garanto que o seu filho, quando começou a andar, tropeçou e caiu várias vezes, mas ele aprendeu a andar. Você também, quando estava ali começando a engatinhar, começou a andar, você caiu. Mas você se levantou, você começou de novo, você tomou ânimo, e você se colocou de pé, e está até hoje caminhando para a glória do Senhor. Não fique prostrado, porque Deus está estendendo as suas mãos para te levantar. Satanás diz assim no nosso coração, no nosso ouvido: você caiu, você não merece mais nada. Mas Deus fala diferente. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus levanta o caído, Deus levanta o abatido, Deus o coloca sentado, com os príncipes do seu povo. Deus tira do monturo, Deus levanta da onde estiver. Deus levanta, se você quiser. Aleluia. Esse homem estava sendo levantado. Oséias 5,15. O Senhor dizendo: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Esse texto aqui em Oséias é Deus declarando assim: eu vou deixar eles um pouquinho mais na angústia, para que eles reconheçam que são culpados. E aí, quando a angústia bate, eles vão buscar a minha face. De madrugada eles me buscarão. Não é assim que acontece? Quando a gente está tudo bem, para levantar de madrugada para orar é pesado. Mas quando nós estamos com um problema insolúvel, quando o médico chega e fala: 30 dias de vida, e você lembra do banco, você lembra da fazenda, você lembra do que você tem, você fica com dó de deixar. Você lembra da esposa abençoada que você tem, dos filhos que você tem, que você vai partir. Eu garanto que você levanta 3 horas da manhã animado para orar, para buscar a face do Senhor. E o Senhor está dizendo assim: eu vou voltar para o meu lugar, e vou deixar eles até reconhecerem que estão culpados, até me buscarem de madrugada, para eu perdoar. O Senhor se afasta daquele que se acha o tal. Ele volta para o seu lugar, até que essa pessoa se ache culpado. Se achar culpado aqui não é viver em culpas, é reconhecer os seus erros. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Aleluia. É muito bom reconhecermos o que nós fazemos de errado diante de Deus ou diante de qualquer pessoa. Você errou, errei. Me perdoe. Se tiver alguma coisa para restaurar, restaure. Mas reconheça. Esse homem reconheceu. E em terceiro lugar, que nós podemos ver na atitude desse homem, é que ele reconheceu que aquela morte física não era o fim. Tem muito ensinamento aí dizendo que morreu, acabou, Morreu, acabou. As pessoas dão muito valor a essa vida aqui, mas se esquecem que a vida vai continuar. Esse homem tinha um conhecimento de que a vida não acabava com a morte. Estava ali pendurado no madeiro.
E ele estava reconhecendo que a vida não era até ali. O seu corpo físico ia morrer, mas a sua alma ia continuar. Por isso que ele falou para Jesus assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso demonstra que ele acreditava na vida após a morte. As pessoas não dão valor na vida após a morte. Irmão, não é assombroso pensar nisso. Tem gente que fala assim, pensar na morte, não, deixa para depois, né? Não quero pensar nisso. Ih, morte, vamos viver a vida, vamos... É bom pensar. É bom a gente pensar. Porque nós vamos viver aí o quê? 90 anos? 100 anos? Né? 120? Imagine, né? Mas um dia vai chegar um momento em que o nosso corpo não vai suportar mais, teu coração não vai suportar mais, teu pulmão não vai aguentar mais, e aí você vai entrar em falência, teus órgãos vão entrar em falência, e aí você vai partir dessa para melhor ou para pior, né? Então é importante pensar, não é? É muito importante nós pensarmos isso. Meu pai está com 90 anos, minha mãe com 89, meu pai vai fazer 91 e minha mãe 90. O ponto que eu tenho enfatizado para eles: pensa no futuro, pensa no que Deus tem para vocês, porque uma pessoa com 90, 100 anos, por mais que ela tenha força aqui na terra, ela não vai viver muito tempo. Então tem que pensar na vida eterna. Temos que pensar nisso. Não importa a idade, precisamos estar atentos, porque a vida após a morte é que vai ser definitivo. Nossa vida aqui é temporária. O que nós construímos aqui fica para os herdeiros, né? Às vezes nós trabalhamos, lutamos, conquistamos. Você está aí com 10 casas alugadas, você morre e fica para os teus filhos. Você não leva um centavo. Você não leva R$1, nem para o barqueiro, né? Estou brincando, irmãos. Os filmes colocam uma moeda na testa assim para o barqueiro, né? O diabo é terrível, né? Cria cada invenção diabólica. Não tem barqueiro, irmão. Quando você partir dessa aqui, né, vai ter um juiz na sua frente lá. Senhor. Aleluia. Ou você vai ouvir para você entrar para o paraíso, ou você vai ser lançado no inferno de uma vez. Nós precisamos ter consciência que a nossa vida não se limita aos anos que nós estamos aqui na terra, debaixo desse sol. Estamos aqui por tempo determinado, estamos aqui temporariamente. Por isso que Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde o ladrão não entra, nem o ladrão vai entrar no céu. Lá em Apocalipse diz que os ladrões não entrarão no céu. Então lá não vai ter nenhum ladrão para roubar o que você tem. Você pode deixar a sua casa aberta lá. Eu não quero nem portão lá. Vou chegar com a espaçonave assim já direto, sem ter portão. Eu acredito, irmãos, que Deus vai aproveitar toda a matéria. O céu não vai ser um lugar assim, entediante, como às vezes a gente tem na cabeça, que é só oração ali, aquela imagem de religião, sabe? Aquela imagem que as pessoas têm, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Quando nós somos transformados, irmãos, a Bíblia diz que vai haver novo céu e nova terra. Deus não vai jogar fora esse planeta, Deus não vai jogar fora Marte, Deus não vai jogar fora as estrelas. Tudo isso vai ser acoplado ao reino espiritual e você vai poder fazer viagens espaciais. Amém? Aí vai ter aquelas naves espaciais, né, Marcelo? Vai ser esses carrinhos de tigela que nós temos aqui, né? Vai ser aquelas naves espaciais assim que você vai de Marte a Plutão assim em 10 minutos, né? Estou brincando, uma coisa que eu imagino que vai ter, né? Eu creio que Deus vai fazer coisas que o olho não viu, nem desceu o coração do homem. Você já imaginou isso? Talvez não tenha, porque eu já imaginei, né? Alguém já imaginou, mas são coisas assim que Deus vai fazer.
coisa que você nunca pensou vai ter lá para você. Esse homem acreditava na vida após a morte. Existem pessoas que não acreditam na vida após a morte, né? E aqueles que não acreditam, eles vivem pensando somente aqui na terra. Todos os seus projetos de vida são baseados aqui na terra. Querem deixar o seu nome perpetuamente. Os faraós inventaram a mumificação porque eles não queriam deixar a terra. Eles não queriam deixar suas riquezas. Eram enterrados com todas as suas riquezas e tesouros. Mas a Bíblia diz assim: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo final. Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que contraste, né? Se você estivesse no lugar desse homem, sendo crucificado, morto, envergonhado diante da sociedade, você estava ali porque você cometeu um crime, você é um malfeitor, e de repente ali na hora da sua morte, você ouvia essa palavra de Jesus dizendo: hoje você vai estar comigo no paraíso. Quando ele fechou os olhos e já abriu no paraíso, que contraste, que mudança, que extraordinário para a vida desse homem. Aleluia. Ao estar com Jesus no mesmo dia no paraíso, não precisou passar por purgatório, não precisou passar por os atendentes, não precisou fazer ficha nenhuma, entrou direto no paraíso. Jesus disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quem quer estar hoje com Jesus no paraíso? Aleluia. Você quer ir hoje? Quem quer? Eu perguntei assim, quem quer estar hoje com Jesus no paraíso? Olha lá. Glória a Deus. É hoje mesmo. Então você está preparado. Glória a Deus. Não força não, né? Ela falou aqui, não força não. Nós vamos estar com Jesus no paraíso. Mas enquanto Ele não te chamar, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aleluia. Mateus 25, 46. A Bíblia diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Claro como esses textos não tem mais. É céu ou inferno. Salmo 9, 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Não é só matar, roubar, né, que leva para o inferno. Se esquecer de Deus também leva para o inferno. Só o fato de se esquecer de Deus dá o direito da pessoa ter uma passagem só de ida para o inferno. Quem vai para o inferno, irmão, só tem passagem de ida, né? Não tem de volta. É bom quando um parente vem na nossa casa e compra passagem de ida e volta, né? E aí você sabe que vai ficar muitos dias. Estou brincando, irmão. Hospedagem. Quando um parente vem, fala: eu comprei só de vinda, para voltar e compensar ainda, né? Aí você fala: meu Deus. Eu morei no sítio, irmãos, e os parentes do meu pai em São Paulo ficavam meses lá, né? Comendo do melhor, porquinho, caipira, curau. Nossa, nem vai embora. Eles iam para ficar quase, né? Glória a Deus. Lucas 16, 22 ao 24. Aqui conta, irmãos, uma história de um homem. Já estou terminando. Um homem rico e Lázaro. E diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O rico lá do inferno, ele estava atormentado e ele pediu
Aqui fala aqui fala pai Abraão, porque para o judeu, Abraão é o pai deles na fé. Então, mas Abraão aqui está no lugar de Deus. Esse homem que estava no inferno falou: pai Abraão, fala para Lázaro molhar o dedo nessa água aí e me molhar a língua, porque estou atormentado. Aqui mostra, irmãos, que quem está no inferno verá o céu. Quem está no céu não vai ver o inferno. Esse texto mostra que aqueles que são condenados, eles verão as pessoas que estarão no seio de Abraão. Mas aqueles que são salvos não verão os que estão em tormentos. E quem estiver no tormento eterno vai ser um sofrimento tão angustiante que você vai desejar uma gota d'água, um dedo molhado na sua língua, e ninguém vai ter para te dar. Ninguém vai ter um copo d'água para te dar. Ninguém vai ter um alimento para te dar. Tormento eterno. Minha esposa, uma época, teve uma visão, um sonho, uma visão de um demônio no chuveiro com água fervendo e ele se refrescando numa água fervendo. Água fervendo para nós é refresco para os demônios, porque eles estão em tormento. Todos os demônios aqui na terra também estão em tormento. Pensa que eles estão em paz, com um garfo de 3 pontas, cutucando as pessoas, atormentando, mas eles estão numa boa? Não, irmãos. Todos os demônios estão em fel de amargura. Todos os demônios estão em sofrimento contínuo. Estão em sofrimento irreversível. Já estão experimentando o sofrimento do lago de fogo. Estão aguardando o dia em que Jesus voltará para selar o poço do abismo e lançar todos lá. E eles estão aí. Eles não têm paz, eles não têm alegria, eles não têm nada de bom e querem contaminar a nossa vida, quer contaminar a nossa decisão, quer contaminar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Mas seja esperto, irmão, seja sábio, não deixe Satanás interferir nas suas decisões. Acredite em Jesus incondicionalmente, peça a direção dele, para que a sua vida seja de vitória, para que você não venha se perder pelo caminho, porque é possível um cristão se perder pelo caminho, e Jesus está aqui para nos dar a direção. A vida consiste de escolha. Eu quero ler um texto como ilustração aqui, rapidinho, e diz assim: um homem chamado Mauro, era um tipo de pessoa que todos adorariam conhecer. Ele sempre estava de bom humor e sempre tinha algo positivo para dizer. Quando alguém lhe perguntava como vai você, ele respondia: melhor que isso, só 2 dias. Um dia perguntei-lhe: como você consegue ser uma pessoa tão positiva o tempo todo? Toda manhã eu acordo e digo a mim mesmo: Mauro, hoje você tem 2 escolhas, ficar de bom humor ou ficar de mau humor. Então eu escolho ficar de bom humor e repito essa decisão o dia inteiro, a cada instante. Se alguém me irrita ou reclama de alguma coisa, seja do jeito certo ou não, eu escolho continuar de bom humor e tentar ver o lado positivo da situação. Mas não é tão fácil assim, irmão. É fácil sim. A vida consiste em escolhas. As palavras de Mauro não eram vazias. Ele realmente havia decidido viver de bem com a vida. E isso ficou muito bem estabelecido quando Mauro foi assaltado e levou 3 tiros. Por sorte, foi socorrido a tempo. Ele conta que naquela hora tomou 2 decisões. A primeira decisão que tomou foi que queria viver, fosse como fosse, mesmo que ficasse paralítico. Não ia desistir da vida. Essa sua obstinação facilitou o serviço de toda a equipe médica que o atendeu. A segunda decisão foi que iria passar aqueles terríveis momentos do melhor jeito que lhe fosse possível. E foi isso mesmo que ele fez. Quando os paramédicos lhe perguntaram se era alérgico a alguma coisa,
Mauro, apesar de estar sangrando e gravemente ferido, fez com que todos caíssem na risada. Ele disse: sou alérgico à bala. Isso aqui é uma história de um homem que sabia olhar o lado bom das coisas e que sabia decidir, né? E o cristão deve ser muito mais esperto do que esse, né? Muito mais sábio. Eu e você devemos sempre escolher a boa parte. Nós temos todos os dias a escolha diante dos nossos olhos. Ele escolheu estar de bom humor todo dia. Você escolhe, você levanta mal-humorado, você escolhe, você quer ficar de mau humor ou não. Se você quiser enfrentar a vida de cabeça erguida, você enfrenta. Se você quiser enfrentar a vida desanimado, é só soltar, né? Subir um monte é fácil, subir é difícil, mas descer é só deixar rolar. A situação da vida é assim. Você e eu estamos aqui nessa noite de Santa Ceia, diante de um exemplo tão claro de dois homens que escolheram coisas diferentes. A consequência de um foi gravíssima, não teve retorno, foi condenado. A consequência do outro foi o paraíso, foi a vitória. Aquela decisão naquele momento foi crucial na vida desse homem que estava à direita. Josué diz assim, em 24:15: escolhei hoje a quem sirvais, eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Você escolheu servir ao Senhor? Amém? Então sirva de coração. Não fique aí dividido entre dois pensamentos. Sirva a Deus. Você não está na igreja para servir homens. Nós servimos às vezes as pessoas, mas servindo a Deus. Você sabia que até o trabalho nosso cotidiano, né, a Bíblia recomenda que nós devemos trabalhar, obedecer aos senhores, os nossos patrões, como ao Senhor. Você obedece ao patrão, mas na verdade você está querendo obedecer a Deus, e Deus faz a bênção chegar na sua vida. Sirva a Deus de coração, sirva a Deus com todo o seu ímpeto, porque você escolheu isso. Não fique dividido entre duas coisas. Estabeleça na sua vida definitivamente o que você quer. Tenha uma clareza na sua vida do que Deus tem na sua vida, do que Deus quer para você, e você vai ver que consequências virão, consequências de vitória. Aleluia. Você não precisa comprar bênção, você não precisa correr atrás da bênção. A palavra do Senhor ali em Deuteronômio diz que aqueles que obedecem a palavra do Senhor, as bênçãos correrão atrás. Você vai estar correndo e você vai ver uma bênção lá atrás, correndo atrás de você. Você fala: espera aí, que agora não tem tempo de ser, né? Espera aí, bênção. Espera aí, não vou te atender agora, eu estou ocupado com outra bênção aqui. Chegou outra aqui, né? É assim que seremos, se nós tão somente obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Você está disposto a obedecer ao Senhor? Fazer boas escolhas. Então começa a analisar a tua vida, começa a analisar teus pensamentos, tuas atitudes, teus conceitos, né? E estuda a palavra do Senhor. Em Salmos diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Como o homem vai purificar o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. O parâmetro para nós santificarmos a nossa vida é a palavra de Deus. Tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer, tudo aquilo que você pensa ou deixa de pensar, vai ser certo ou errado se estiver com o parâmetro da palavra de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. O homem disse: lembra-te de mim quando entrarmos no teu reino. Você está gravado no coração do Senhor. A Bíblia diz que nosso nome está escrito na palma da mão do nosso Senhor. Ele não esquecerá de nós. Quando Jesus abrir o livro da vida, Ele vai encontrar o teu nome lá. Daí você vai ver o quanto valeu a pena servir a Deus. O quanto valeu a pena você sair da sua casa e ouvir a palavra do Senhor. O quanto valeu a pena você tomar as decisões certas. O quanto valeu a pena. Aquele homem no inferno, garanto para você que ele amaldiçoou o dia que ele viveu, que ele nasceu. Ele amaldiçoa a Deus e ele viverá e ainda vive. Esse homem que blasfemou nessa cruz ao lado de Cristo,
provavelmente tem um tormento eterno dentro da sua alma e até hoje está lá. Ele já está num pré-inferno e não terá fim, não terá fim. Alguém me disse assim: como que eu posso exemplificar a eternidade? Aí um pastor falou assim: imagina uma rocha do tamanho dessa cidade aqui, uma pedra enorme do tamanho dessa cidade. Quanto tempo um passarinho levaria para dar uma bicada todo dia? Todo dia ele vem, pega um pedacinho e leva para outro lugar. Quanto tempo você acha que ele levaria para fazer isso? Muitos e muitos e muitos anos. A eternidade é bilhões e milhões e milhões de vezes mais longa. A eternidade é milhões e milhões de anos que nunca se acabarão. E talvez uma decisão hoje te levará para o paraíso. Talvez uma decisão hoje te levará para a vida eterna. Quantos, por uma pequena decisão dentro do seu coração, foram lançados no inferno? E aí não tem mais jeito, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar atentos antes da morte. Depois que morreu, a Bíblia não dá autorização para orar pelos mortos, porque não tem mais o que fazer. Não precisa mais acender vela, não precisa mais ir diante de Deus falar: Senhor, eu não sei onde ele está, ou ela está, tenha misericórdia, põe a pessoa num bom lugar. Não existe cantinho no céu. O céu é o céu e acabou. Tem gente que fala assim: eu quero só um cantinho no céu, né? Não existe isso. Ou vai para o céu integralmente, ou não vai. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite com seriedade, sem emoção, sem mexer com a emoção, porque às vezes a emoção nos leva a tomar decisões que depois não são decisões firmes. A decisão firme é quando você está consciente do que você está fazendo. A decisão firme é quando você sabe o que está fazendo, não no momento de emoção. Eu quero te dizer nessa noite que você tem uma alma, tem uma vida valiosa, e você não pode desperdiçá-la, você não pode vivê-la de qualquer forma, você não pode deixar a sua vida na mão de qualquer um. A sua vida é valiosa. Eu creio que todos que estão aqui creem no Senhor Jesus, aceitaram Jesus no seu coração. Mas o Senhor nos dá essa palavra hoje, por quê? Porque virão momentos em que você vai ter que decidir, você vai ter bifurcações em sua vida. Você precisa ter sabedoria vindo do alto para você acertar, porque esse mundo é cheio de enganos. Nesse culto de Santa Ceia, Jesus traz revelações ao nosso coração. Quando Jesus se reuniu com os seus discípulos ali na última Santa Ceia, foi uma Santa Ceia de revelação, onde Jesus com os seus discípulos ali definiu o destino de cada um deles. Naquela Santa Ceia, Judas levantou e foi fazer o que estava no seu coração. Os discípulos que realmente estavam ali ficaram com Jesus. O que tinha para acontecer foi definido. O Senhor nos recebe na sua presença. Ele recebe eu e você aqui hoje, diante da mesa dele, que simboliza a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele nos deixou esse símbolo, que é o pão e o suco de uva, para nós não esquecermos que logo logo ele virá para nos arrebatar. Logo logo ele vai nos chamar. Logo logo a trombeta vai tocar. Nós vamos estar perante ele. A sua vida é valiosa. A sua vida vale o mundo inteiro. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quantas almas você tem na sua família? Quantas almas você conhece? Quantas almas são próximas de nós? Cada uma delas vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia diz que quem ganha uma alma é sábio. Quem leva alguém ao arrependimento é sábio. Feche os olhos por um momento. Mesmo assentados, tenha um momento com Deus agora. Você com Deus. O Senhor conhece o teu coração, meu, nosso, e Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe dos nossos traumas, e sabendo de tudo isso, Ele nos traz uma palavra para nós nessa noite.
Vamos escolher a melhor parte. Vamos entregar de vez o nosso coração para o Senhor. Não podemos ficar em cima de uma indecisão. O Senhor está presente aqui. Um dia especial como hoje, dia de Santa Ceia, defina servir ao Senhor de todo o seu coração. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Diante dessa palavra, Senhor, oramos pedindo ao Senhor força, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor que venha trabalhar em nós. Somos, ó Pai, como o ouro na mão do ourives, Senhor, como a pedra preciosa na mão do lapidador. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui. Traga um avivamento na nossa vida, Senhor. Traga mudança espiritual. Traga, Senhor, entendimento, porque nós queremos servir ao Senhor, a Pai de todo o nosso coração. Senhor, recebe a oração que o teu povo está fazendo agora perante o Senhor. E eu sei que o Senhor abençoará cada um segundo a tua boa palavra. Nós oramos, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.